Boa noite. Agora está bem forte. É uma alegria imensa poder retornar a essa casa. Fico feliz de poder rever vários amigos e de poder ter a oportunidade de fazer outros. Nesta noite, nós vamos falar a respeito dos milagres do Evangelho. E esses milagres do Evangelho, eles foram estudados pelo codificador da doutrina espírita, um a um. E ele fez um resumo no livro A Gênese. O livro A Gênese é o 5º livro das obras básicas. No capítulo 15, ele faz um resumo de cada um desses milagres. O livro A Gênese, ele corresponde, na realidade, às perguntas 1 a 75 do livro dos Espíritos. E o livro dos Espíritos é a base de todo edifício doutrinário espírita. Por que nós estamos mencionando isto? Porque toda vez que nós queremos estudar a doutrina espírita, toda vez que alguém vai começar a estudar a doutrina espírita, deve, em primeiro lugar, fazer uso das obras básicas, para poder entender, compreender e praticar corretamente o espiritismo dentro da sua codificação. Em 1857, Allan Kardec traz o Livro dos Espíritos. Em 1861, ele traz o Livro dos Médiuns, que guarda relação com as perguntas 76 a 613 do Livro dos Espíritos. Em 1864, ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que guarda relação com as perguntas 614 a 919 do Livro dos Espíritos. Em 1865, Allan Kardec codifica o livro O Céu e o Inferno, que guarda relação com as perguntas 920 a 1019 do Livro dos Espíritos. E por último, Allan Kardec, em 1868, lança o livro A Gênese. Mas que curioso, o último livro guarda relação com as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, de 1 a 75. Então, essas obras básicas, as 5 a que nós nos referimos, elas se complementam. Então, quero estudar a doutrina espírita e compreendê-la na sua plenitude, nós devemos fazer esse mecanismo de estudar as 5 obras ao mesmo tempo. Mas, pois bem, como explicar os milagres do Evangelho? Como explicar milagre? O milagre existe? Se nós formos perguntar à ciência oficial, para a ciência tudo deve ter uma devida explicação. Mas se nós olharmos para a natureza por si só é um milagre. A natureza é a representação das leis divinas. Perguntaram a Albert Einstein: existe milagre? E ele disse: eu não sei se existe milagre. Eu só sei que a vida por si só já é um milagre. Então, Allan Kardec passou a estudar aqueles fenômenos extraordinários, considerados como milagres na época, intervenção sobrenatural. No Espiritismo não existe nada que seja sobrenatural. Tudo é natural. Tudo tem a sua devida explicação, vamos dizer assim. Tudo é explicável. Mas como explicar esses fatos extraordinários, principalmente ocorridos na época de Jesus? E Allan Kardec, ele se utiliza de 2 explicações básicas e fundamentais.
para explicar os fatos considerados sobrenaturais, extraordinários no tempo de Jesus. A primeira explicação é a respeito dos fluidos. E está catalogado no capítulo 14 do livro A Gênesis. Ou seja, um capítulo antes dos milagres do Evangelho. E ele nos explica o que são os fluidos. Se nós formos ver, nós temos 3 coisas básicas e fundamentais, de forma didática, para compreender tudo que existe, tudo que nós podemos compreender. Existe Deus, existe o Espírito e a matéria. Então o fluido vem da onde? Vem da matéria. O fluido é matéria. E nós podemos interagir nessa matéria, nos fluidos, principalmente uma derivação dessa energia toda, que é o fluido cósmico universal, que é o fluido espiritual. Mas como nós interagimos junto com esses fluidos espirituais? Toda vez que nós vamos na câmara de passes, receber os passes magnéticos, nós estamos recebendo esta energia, esses fluidos, que nós chamamos de fluido humano e espiritual, que é vindo da espiritualidade, somado aos fluidos do médio bem preparado. Essas energias, elas são acolhidas pelo nosso perispírito, que é uma condensação dessa energia cósmica universal. Uma condensação. Então, nosso perispírito é fluido, mas não é um fluido compacto como o nosso corpo físico. É sutil. Então, ele capta essas energias positivas e as transfere ao corpo físico, gerando bem-estar, gerando conforto, gerando, enfim, aquilo que nós pedimos de ordem espiritual. E uma vez, dando um curso de passe, alguém perguntou: quanto tempo dura essas energias que nós recebemos na câmara de passe? Porque toda vez que eu tomo passe, eu sinto bem, confortado, sinto seguro, alegre, feliz. Quanto tempo dura isto? Depende de cada um. Pode durar uma vida toda, como pode durar apenas 3, 5 minutos. Se eu tomar o passe, se tiver de carro, e sair aqui, e no primeiro cruzamento alguém me fechar, e eu elogiar a mãe daquele motorista, o efeito do passe passará. E eu voltarei ao normal. Se der tempo, venha tomar outro passe. Então, a eficácia do passe depende da manutenção da nossa harmonia, do nosso equilíbrio, depende de nós. Então, os fluidos, eles agem sobre o perispírito, que por sua vez, eles reagem no corpo físico. E como nós podemos interagir com essas energias? Nós estamos interagindo aqui. Cada um está emitindo um pensamento. Esse pensamento, ele tem forma, ele tem direção, ele tem cor. Nós estamos interagindo. Então, quando nós estamos na casa espírita, nós nos sentimos bem melhor, sentimos protegidos e amparados. Por quê? Aqui é um local onde se faz o melhor possível, através das preces, das palavras ditas na oratória, através dos passes magnéticos, através dos trabalhos assistenciais, ou seja, o ambiente fica propício para que nós possamos nos sentir bem. E aí nós emitimos os pensamentos, esses pensamentos, eles formam um coro, como se fosse uma grande orquestra, e sai uma energia, revigora uma energia. Essa energia, normalmente,
por demandar sempre esse patamar elevado de pensamentos que todos comungam aqui dentro, faz com que esse ambiente fica harmonioso, fica calmo, sereno, o que nós desejamos muitas vezes para os nossos lares. Então, uma assembleia como essa é um foco de emissão de energias. Nós emitimos energias e nós recebemos energia. Então, muitas vezes, a pessoa que está ao teu lado está com um problema muito mais sério que você. E você está doando essa energia para ela. Ou vice-versa, sem saber. Quando nós emitimos pensamentos positivos, essa energia, esses fluidos, eles são administrados pela espiritualidade em benefício daqueles que mais carecem, daqueles que mais precisam. Então, os fluidos podem regenerar, os fluidos podem curar, eles podem melhorar o íntimo das pessoas, como eles podem dar segurança, paz, tranquilidade a essas pessoas. Então, Kardec explica o que são os fluidos. Os fluidos, essa energia que nós explicamos. E no segundo ponto, ele explica a superioridade de Jesus. Somando os fluidos com a superioridade de Jesus, esses fatos extraordinários são passíveis de compreensão e de entendimento. Nós sabemos que Deus, nosso Pai de amor e bondade, volta e meia faz descer sobre a terra espíritos evoluídos, que vêm para impulsionar a criatura humana para a evolução. Então Deus fez descer sobre a terra um espírito da envergadura moral e espiritual de Jesus, um espírito perfeito, que veio justamente para impulsionar a criatura humana para a evolução. Então, volta e meia, desce uma Madre Teresa de Calcutá, desce um Chico Xavier, e assim, espírito que vem nos auxiliar nos diversos campos, um Albert Einstein, um Carlos Drummond de Andrade, através das poesias, todos eles dando a sua colaboração. E Jesus, na qualidade de espírito perfeito, ele estava mais ligado ao plano espiritual do que propriamente à terra, ao plano material. Vieste para impulsionar, vieste na terra para melhorar o planeta e as pessoas. Mas ele era um espírito, era e é até hoje, o espírito perfeito. Um espírito que estava mais ligado a Deus, ao plano espiritual, do que os pequenos problemas que a terra em si se apresentava. Então alguém pode perguntar, então Jesus era médium? Propriamente dito, não era médium, porque médium, a palavra médium quer dizer intermediário, entre o plano espiritual e o plano físico. Jesus não era intermediário. Jesus era e é a ponta da salvação. É a ponta da espiritualidade onde nós pedimos. Quando nós fazemos prece, normalmente, nós fazemos prece a Deus e a Jesus. Então, Jesus já era o socorro, já era o amparo, já auxiliava. Então, nós entendendo o que são os fluidos e essa superioridade que Jesus tinha na qualidade de Espírito perfeito, fica mais fácil nós entendermos algumas das curas, embora jamais Jesus reivindicou qualquer tipo de cura. Mas fica mais fácil a gente entender as curas realizadas por Jesus. Jesus, ele curou doentes, paralíticos, aleijados, pessoas com problemas obsessivos, mas nós não podemos esquecer que a cura, hoje, falando nos dias atuais, a cura não é atributo essencial do médico, mas é um atributo essencial do paciente. Se o paciente não desejar melhorar,
pode ser o melhor médico, os melhores remédios, mas se ele não quiser, a vontade dele prevalece. A vontade dele prevalece. Porque nós estamos com o nosso pensamento e a nossa vontade emitindo energias para nós mesmos e para aqueles que estão próximos de nós. E nós emitimos energia através de dois tributos, através da inteligência e através da vontade. São dois maiores atributos da personalidade humana, do ser humano. A vontade é a tradução do nosso querer diante de algum propósito. Quando eu quero, eu consigo. Quando eu não quero, quando o homem está cansado, ele vai longe, se ele tiver vontade. Mas se ele não tiver vontade, ele não vai a lugar nenhum, mesmo descansado. Então, a nossa vontade é o tanque de combustível de reserva em que todos nós temos. Aquele cientista que ficou por 15 anos, 20 anos, todos os dias tentando descobrir algo que pudesse combater o mosquito da Zika, por exemplo, foi a inteligência o seu maior atributo ou foi a vontade? Em muitas situações foi a vontade. A inteligência é óbvio, é necessária, mas a vontade vem em primeiro lugar, porque embora tenha inteligência, mas se não tiver vontade, as coisas não andam. Então a vontade é em primeiro lugar. Nessas curas que Jesus realizou, em algumas, particularmente, nos chama a atenção duas frases que ele diz para algumas pessoas que obtiveram essas curas. E essas duas frases, elas servem para nós nos dias atuais. Então, nós resgatamos essas frases para que a gente possa meditar nelas. E algumas pessoas, ele dizia no início: o que queres que eu faça? Então, a pessoa tem que desejar. Ela tem que querer. Eu estou doente, eu quero sarar. Eu desejo sarar. Eu tenho vontade de sarar. Então, ele sempre perguntava: o que queres que eu faça? E por fim ele dizia: vai em paz. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, eram essas duas frases que ele dizia. E assim ocorre no momento dos passes magnéticos. Quando nós estamos envolvidos com alguma dificuldade e fazemos a prece ao receber os passes. Então, mentalizamos o que nós queremos, o que nós realmente desejamos e receber naquele instante. Porque muitas vezes a gente faz uma lista que se fazia antigamente quando ia no supermercado. Hoje não faz lista, né? Vai lá e compra o básico. Mas antigamente se fazia uma lista enorme e ia no supermercado para a compra. Muitas vezes nós entramos na câmara de passe e fazemos uma relação enorme daquilo tudo que nós queremos. Mas existe uma necessidade maior, uma necessidade básica. Muitas vezes é determinação. Muitas vezes é coragem, muitas vezes é o estímulo que nós necessitamos para enfrentar as nossas dificuldades. Pois bem, algumas curas que Jesus fez e que nós podemos relatar, utilizando dessas duas explicações de Kardec, da existência dos fluidos e da existência da superioridade de Jesus. Uma é da filha de Jairo. Jairo, ele correu até Jesus e disse a Jesus: Mestre,
venha impor as suas mãos sobre a minha filha que está agonizando, para salvar a sua vida e curá-la. Ora, salvar a vida e curá-la. E Jairo estava distante da sua casa, muito distante. Mas ele impulsionou a sua ida através do tanque de combustível que ele tinha, da vontade, e principalmente da fé. Mas as pessoas que acompanhavam Jairo, falaram assim para ele: mas Jairo, você vai fazer Jesus andar tanto, sendo que sua filha está morta? E Jesus disse a Jairo: não temas, somente crê. Ou seja, mantenha o pensamento positivo. Mantenha o pensamento positivo. Ora, se ele estava à distância enorme da casa de Jairo, Jesus, como Jesus poderia ter esta convicção de que aquela filha de Jairo não estava morta? Através da dupla vista, da vista espiritual. Porque, como nós já falamos, ele estava mais ligado a Deus, ao plano espiritual, do que a terra. Ele via o que a maioria de nós, não enxerga. A vista espiritual. Não temas, somente crê. E aí, Jesus foi junto com Jairo para a casa de Jairo, acompanhado por alguns dos discípulos de Jesus. Os demais ali ficaram. Chegando lá, quando Jesus entrou, estava uma choradeira enorme. As pessoas chorando de forma alta, gritando. E Jesus disse àquele povo: não é preciso nada disso. Essa menina apenas dorme. Caçoaram de Jesus. E Jesus entrou no quarto da menina somente com o pai, a mãe e alguns dos discípulos. E Jesus, chegando à beira da cama, aquela menina de 12 anos estava ali inerte. E Jesus disse: Talita cumi, ou seja, minha filha, levanta, eu ordeno. A filha de Jairo levantou e andou. Qual é a explicação para tudo isto? Primeiro passo. Jesus, através do seu magnetismo, dos seus fluidos, que eram essencialmente bons, fez com que ela saísse do estado de letargia que ela se encontrava. E naquele tempo, não se conhecia essa patologia, a letargia. Hoje se conhece. Hoje sabe que a letargia, a catalepsia, pode durar 5 minutos, 10, uma noite, um dia, até 8 dias. Mas fiquem tranquilos, os médicos de hoje têm condições de saber se a pessoa já desencarnou ou não. Mas naquele tempo não tinha essas condições. E o pior, o sepultamento era feito no mesmo dia do desencarne da pessoa. Então, a filha de Jairo, ela foi auxiliada pelas energias revigorantes do mestre, que fez com que ela saísse daquele estado de torpor, de inércia, mas ela também estava no estado de letargia. E aí fica fácil da gente entender todo o processo. Uma outra cura que marca bem os acontecimentos é da mulher hemorrágica, que sofrera por 12 anos consecutivos. Ela gastou todos os seus bens, todo o seu dinheiro com médicos, e nada de parar
aquela hemorragia tão forte que ela tinha. E ela ficou sabendo que Jesus estaria por perto da região. Estava ouvindo? Ela ficou sabendo que Jesus estaria por perto da região onde ela morava. E ela então pensou consigo: se eu tocar ao menos nas suas vestes, eu ficarei curada. Olha o poder da fé, da convicção. Se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Faziam 12 anos. E ela foi. E Jesus caminhando com os discípulos, aquela aglomeração de pessoas todas, um se tocando no outro, ela veio por trás e tocou nas vestes do mestre. Jesus parou e perguntou aos discípulos: quem tocou em mim? E eles falaram: mestre, é impossível saber. Estamos um esbarrando no outro. Não. Mas alguém tocou em mim de uma forma especial. O que seria essa forma especial? Essa maneira especial? A fé, a vontade, eu desejo, eu quero. E ele, com toda esta amplitude espiritual que tinha, ele disse, complementou: porque saiu de mim uma virtude. Então alguém tocou em mim de uma forma especial. O que saiu do mestre? O que é essa virtude? Fluidos, energia, que foi ao encontro daquela mulher. E no mesmo instante, ela percebeu que aquele fluxo sanguíneo cessou. Ela se curou. E Jesus perguntou: mas quem é? Quem tocou em mim? E aquela mulher disse: foi eu. Foi eu quem tocou em ti. Então vai em paz. A tua fé te salvou. Olha a frase de Jesus. A tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada da sua enfermidade. A tua fé te salvou e ela ficou curada da enfermidade. Lembrando que ela ficou 12 anos com aquela hemorragia. Isso significa que, muitas vezes, a doença biológica é a recuperação do espírito. A doença biológica é a recuperação para o espírito. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam: mas então Jesus não curou? Jesus, ele não curou as pessoas? Jesus, no seu dizer, nas suas palavras, ele salvou. Então a pergunta correta não é por quê. Não é esse o advérbio interrogativo. Por que Jesus não curou? Porque ele curou realmente. A pergunta certa é: para que Jesus salvou? Esta é a pergunta mais importante de reflexão. Por que Jesus salvou? Porque é muito mais abrangente. A cura de moléstias do corpo físico é passageira. Mesmo porque, sem meias palavras, todas aquelas pessoas que foram curadas desencarnaram. Desencarnaram. Um dia, desencarnaram. Inclusive Lázaro também desencarnou. Então, a pergunta certa é: para que Jesus salvou cegos, paralíticos,
aleijados, obsediados, justamente para que a alma seja curada antes da enfermidade do corpo. Porque o corpo só adoece quando a alma está enferma. O corpo só adoece quando a alma está enferma. Então, o mais importante era curar, era salvar a alma, o espírito, do que simplesmente Jesus ser um mero remendão de vestes rasgadas. Jesus veio com uma missão muito maior do que simplesmente curar corpos. Mais importante era curar a alma, revigorar a alma. Por que ele curou alguns cegos, alguns aleijados? Por quê? Para quê? Melhor dizendo, para quê? Para mostrar a todos nós a força do Espírito Eterno que nós temos em nós. Nós mesmos podemos promover a nossa própria reabilitação biológica, a nossa própria cura física, através da emissão de pensamentos positivos, da confiança, da fé, da esperança. O pensamento é tudo numa pessoa. O nosso pensamento pode criar doenças. E olha, doenças é terrível, porque ela é no plural. E saúde não tem saúdes, ou a pessoa tem ou não tem, é só saúde, não tem plural. Aí Emmanuel define saúde como harmonia da alma. A harmonia da alma. Então eu tenho saúde, eu tenho harmonia na alma. Então é o que nós temos que buscar. Bom, todos esses fatos considerados como fenômenos extraordinários, miraculosos, nós perguntamos, não precisam responder, mas só pensam, qual o maior fato extraordinário feito por Jesus para que ficasse até hoje entre nós? Foi a cura da mulher hemorrágica? Foi a cura de alguns cegos? Foi a cura e a reabilitação da filha de Jairo? Pensem, e logo mais nós voltamos nessa pergunta. Qual é o maior fato extraordinário realizado por Jesus? Enquanto vocês pensam, eu vou tomar um pouquinho de água. Todos nós sabemos que Jesus foi crucificado. O seu corpo morreu. Ele tinha um corpo de carne como o nosso. Era necessário para nos instruir, para nos ensinar a lei do amor. Na crucificação, o corpo morreu. E aí, Maria Madalena, depois de alguns dias, foi no túmulo onde estava o corpo de Jesus. E o corpo havia desaparecido. E Kardec, ele diz que possivelmente, foi a ação de vândalos, que naquela época tinha bastante. Hoje, graças a Deus, não tem mais. Mas naquela época tinha vândalos, e possivelmente pode ter levado o corpo de Jesus. E talvez para forçar alguma coisa no sentido de, entre aspas, milagres. Mas Maria Madalena foi lá, porque ela queria visitar Jesus, o corpo de Jesus. Chegando lá no túmulo, o corpo não estava. Havia desaparecido. E ela então começou a chorar.
E tinha um homem passando, e ela achou que era o jardineiro. E ela perguntou: meu bom jardineiro, fosse tu que levastes o corpo do mestre, diga onde colocastes, que eu irei até lá. E aquele homem disse: Maria, Maria. Ela olhou para ele e viu aqueles olhos brilhantes, expressivos, aquele semblante de paz, de segurança, de calma, de tranquilidade. Maria, Maria. É tu, Rabones? Ou seja, mestre. Sim, sou eu, Maria. Jesus aparece a Maria e diz para ela: não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas dizei aos meus irmãos, que eram os seus discípulos, que logo eu estarei com eles. Lembrando que na crucificação de Jesus, somente um dos amigos que o acompanhavam de perto permaneceu ali, no momento da crucificação. Somente João ficou com a sua mãe, a mãe de Jesus. Os demais fugiram, se esconderam, porque senão seriam pegos todos os santos, como eles eram chamados, os primeiros cristãos. Então eles se esconderam nos lugares mais secretos que tinham, mas não ficou. Antes disso, nós devemos lembrar que, não obstante todo o ensinamento, todo o amor de Jesus, um deles o traiu, outro negou, os demais se esconderam, somente um permaneceu. E aí Maria vai e avisa os discípulos que estavam os 12 reunidos em uma catatumba, em um lugar subterrâneo, vamos dizer assim. E eles falaram: mas você viu Jesus? Sim, eu vi. E ele diz que estará aqui com vocês no 8º dia. Logo chegou o 8º dia e eles estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. E Jesus apareceu do nada. E ele disse: com a minha paz eu vos saúdo. Ali foi uma mistura de alegria e, ao mesmo tempo, de vontade de sair correndo. Pela incredulidade. Mas Jesus conversou com ele, se apresentou da forma que ele foi crucificado. Porque o Espírito, quando é evoluído, ele pode se aparentar, pode se apresentar da forma que ele quiser. E a única maneira deles reconhecerem Jesus seria através das marcas da crucificação. Mas não estavam os 12 ali reunidos. Era para estar, mas não estava. Faltava um. Desde aquele tempo, alguém já faltava nas reuniões mais positivas que existem. Quem que não estava lá? Tomé. Tomé não estava. E aí eles conversaram com Jesus, ficaram felizes da vida, encontraram Tomé depois e contaram: Tomé, nós estivemos com o mestre. Como? Eu só acredito vendo. Melhor dizendo, eu só acredito tocando em suas feridas, em suas marcas. Reuniram os 12 agora, portas e janelas fechadas, Jesus aparece do nada. Com a minha paz eu vos saúdo. Tomé, venha cá. E Tomé foi. Tomé, coloca o dedo aqui, aqui. E Tomé foi verificando. Aí Jesus disse: feliz Tomé, aquele que crê sem ver. Não precisou falar mais nada, né? E aí nós voltamos a perguntar: qual é o maior fato extraordinário de Jesus?
Foi as curas? Foi os prodígios? Não. Foi a comprovação da imortalidade da alma. Porque se Jesus não tivesse aparecido depois da morte física, o cristianismo havia morrido juntamente com o corpo de Jesus naquela cruz. Se Jesus não tivesse aparecido aos seus discípulos e permanecido naquela região e visto por alguns, nem todos conseguiam vê-lo, porque já é diferente, você não vê o corpo físico, mas você vê o perispírito. Se Jesus não tivesse feito isto, hoje nós não estaríamos aqui. Não haveria o cristianismo, por certo não haveria a terceira revelação. Além da comprovação da imortalidade, um outro fato importante que Jesus deixou foi a revolução que os seus ensinamentos operou e opera no mundo até hoje. Se assim não fosse, o cristianismo também não haveria ficado. Por quê? Depois da comprovação da imortalidade da alma, os discípulos saíram a campo, fundaram a Casa do Caminho, começaram a pregar a boa nova, o Evangelho, começaram a ajudar as pessoas necessitadas, enfim, colocar em prática aqueles ensinamentos que eles receberam diretamente do Mestre. E eles só foram dar a devida maior importância quando Jesus se foi. Porque quando Jesus aqui estava, não deram aquela importância tão grande, tão necessária. Mas os ensinamentos do Mestre ficou nas suas mentes, nos seus corações e nas suas ações. E um dos ensinamentos mais prodigiosos, mais importantes, na minha opinião pessoal, é o ensinamento trazido por João, no capítulo 8, versículo 3 a 11, que Jesus dá um ensinamento para todos nós, como nós devemos interagir com as pessoas, como nós devemos interagir com os possíveis inimigos que nós temos, como interagir com possíveis mandatários de uma nação, de diversas nações. Num certo dia, conta João, trouxeram a mulher que foi pega em adultério, numa praça pública, onde Jesus estava presente. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em transgressão às leis de Moisés. Ela é uma adúltera, mas esqueceram que para a mulher ser adúltera, precisa do adúltero. Essa mulher foi pega em adultério, e a lei manda apedrejá-la. Qual é o vosso sentimento? E Jesus abaixou a cabeça e disse aquela frase que todos nós temos que lembrar antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa contra alguém. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Uma frase de alto valor psicológico, que leva a pessoa à reflexão. Ele não incriminou aqueles homens, ele não os chamou a atenção, ele simplesmente disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus levantou, a mulher estava só. Aqueles homens haviam ido embora. Os mais velhos foram saindo primeiro, não que os mais velhos tinham mais pecado,
mas que a consciência falou mais rápido. Foram saindo primeiro, os mais novos depois. Mas a mulher ficou só. E Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, mestre. Ninguém me condenou. Eu também não te condeno. E aí, Jesus usou uma frase para explicar àquela mulher de uma forma tão generosa como se portar daí para frente. Ele disse: vá em paz e não erres mais, para que não te suceda pior. É um conselho para aquela mulher e para todos nós. Vá em paz, não erres mais, para que não te suceda pior. Então, esse ensinamento, ele é tão maravilhoso, que nós vamos ver, Jesus não forçou a consciência daqueles homens, ele não julgou, não condenou aquela mulher, mas pelo contrário, ele deu a oportunidade para aqueles homens refletirem e encaminhou aquela mulher. Vá em paz e não erre mais, para que não te suceda pior. Esta era a nossa mensagem para que cada um possa refletir. Refletir no dia a dia, refletir nos seus afazeres, nos seus cotidianos, nas suas relações com a vida e com a natureza. As suas relações com a religião, o espiritismo, as suas relações para com Deus, nosso Pai de amor e bondade. Bezerra de Menezes nos traz uma mensagem oportuna nessa noite. Essa mensagem é datada de 18 de julho de 1979. E ela foi recebida na Federação Espírita de Pernambuco, pela médium Maria Cecília Paiva. E a mensagem diz: evangelizemos nossos lares, meus filhos. Transformando nossos lares em verdadeiras bênçãos divinas. Os lares são o local onde se formam os primeiros caracteres das crianças. Evangelizemos, guardando em nossas mentes e nossos corações a bênção dos ensinos sublimes. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências, em busca da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um formoso educandário, e o Mestre Divino, de sua cátedra de amor, exemplifica pela assistência constante o programa a ser traçado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho, pelo exemplo na conduta nobre, pelo perdão constante. Evangelizemos, guardando em nossas mentes e nossos corações a bênção dos ensinos sublimes. Estamos na terra, mas nos alistamos nas fileiras do cristianismo, para erguermos bem alto a bandeira de luz do Divino Mestre Jesus, que nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amados. Os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, os desesperados suplicam luz. Há um grito que ressoa pelo infinito: Pai, socorre-nos. Filhos, somente através do Evangelho, vivido à luz da doutrina espírita, poderá o homem encontrar a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Evangelizemos, conduzindo a terra no formoso esplendor. Filhos, peçamos ao Pai a inspiração e prossigamos para o alto, porquanto somente o Cristo, com seu saber e o seu coração de luz,
poderá iluminar os nossos caminhos. Uma boa noite a todos e um abraço no coração de cada um.